Salve Maria! Sejam bem-vindos ao canal do Mais Que Amigos Marianos. E hoje, neste vídeo, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Via Sacra. A Via Sacra, ou o Caminho Santo, é a reconstituição do caminho do Calvário, aonde Jesus carregou a sua cruz até a sua crucificação e morte na cruz. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa oração tão antiga e tão comum dentro da igreja, principalmente dentro do tempo da Quaresma, mas que também pode ser rezada e meditada durante outros dias do ano, né? Os cristãos do mundo inteiro deram muita importância e dão muita importância a este fato da história, ou este fato que aconteceu com Jesus, que é o Calvário, o caminho onde Jesus percorreu até a sua morte. No século XIV já existem relatos que os fiéis percorriam este caminho, só que de uma outra forma, com outra maneira. Era comum as pessoas percorrerem esse caminho na igreja, que se iniciava na Igreja do Santo Sepulcro, até o Monte do Calvário e terminava então no Monte das Oliveiras, né? E as estações, né, cada ato das estações eram bem diferentes do que a gente conhece hoje, que são as 14 estações ou os 14 atos ou cenas que são divididas então a nossa Via Sacra de hoje. Também existem alguns relatos de que esse trecho percorrido era percorrido pela Virgem Maria, onde ela ia ao Calvário, né, e percorria lá até ao Monte das Oliveiras, fazendo o caminho ao contrário, né, de onde Jesus percorreu com a cruz até a sua morte de cruz. Então tem relatos que Maria então percorria este caminho. Depois, com o tempo e as dificuldades das pessoas irem até a Terra Santa, com os muçulmanos que tomaram o lugar e dificultava a visita dos cristãos a estes lugares, então os franciscanos, que tiveram grande influência na propagação e divulgação da Via Sacra por este mundo afora, eles foram pedindo a liberação para a igreja para que esse exercício da Via Sacra pudesse ser rezado em igrejas e em mosteiros, fora exatamente do lugar lá, fora exatamente da Terra Santa. Então os franciscanos tiveram então grande importância na divulgação da Via Sacra mundo afora. Também os franciscanos, eles obtiveram do Papa grandes indulgências para quem rezasse a Via Sacra. Depois nós vamos falar mais um pouquinho à frente ao vídeo das indulgências, mas para aqueles que rezam a Via Sacra ela é indulgenciada, precisando cumprir alguns passos. Logo no início, quando se começou a fazer esta oração do caminho santo, do caminho do Calvário, a Via Sacra ela não existia um roteiro pronto, ou um roteiro como a gente conhece hoje. Chegou a ter somente 7 estações, 7 atos, né, ou 7 cenas das estações, em alguns outros lugares mais de 20, então até que tudo isso foi crescendo dentro da igreja, esta devoção, até que foi então se introduzindo a cena, se iniciando na cena de Pilatos, até então a crucificação e morte de Jesus na cruz, né? E elas foram sofrendo alterações. A última alteração que nós temos foi no ano de 2000, quando o Papa João Paulo II, exatamente na Sexta-feira Santa do ano de 2000, ele fez as últimas alterações da Via Sacra, ao qual nós conhecemos hoje, né? A Via Sacra que nós conhecemos hoje, onde ele substituiu as cenas que não eram relatadas nos evangelhos por cenas que são narradas pelos evangelistas, né? Então, cada cena, hoje nós temos 14 estações, 14 cenas, 14 atos, que esses atos são divididos em 4 ou 5 momentos. Por exemplo, o nosso
manual devocionário, na página 108, ele nos traz a Via Sacra, aonde ele traz a Via Sacra da seguinte forma: inicia-se com uma jaculatória, uma jaculatória própria da Via Sacra, aonde nós dizemos: nós os adoramos, Senhor, e vós bendizemos, e todos respondem: porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Contém 2 textos bíblicos, onde relatam o texto da estação, o texto da cena, o texto do ato, uma oração, uma oração que é própria de cada estação, e depois um refrão do canto, onde cada verso deste canto é realmente feito para cada estação, onde a letra remete a cada uma dessas estações. Então, são 14 atos, onde esses atos, 14 cenas, 14 estações, 14 paradas, digamos assim, onde são relatados a cada deles com uma jaculatória, 2 leituras bíblicas, uma oração e o refrão, ou verso de um canto próprio dentro da Via Sacra. Isso nós encontramos no nosso manual, na página 109, nesta edição com que eu estou aqui, a nossa Via Sacra. Nas mudanças que João Paulo II fez no ano de 2000, algumas mudanças também nos nomes da estação. Por exemplo, a primeira estação, Jesus é condenado à morte. A segunda estação, Jesus recebe a cruz aos ombros. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Na quarta estação, Jesus encontra a sua mãe. Na quinta estação, Simão de Cirene leva a cruz de Jesus. Na sexta estação, a Verônica limpa o rosto de Jesus. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Na oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Na 10ª estação, Jesus é despojado das suas vestes e lhe dão-lhe de beber vinagre e fel. Na 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Na 12ª estação, Jesus morre na cruz. Na 13ª estação, Jesus é descido da cruz e entregue à sua mãe. E na 14ª estação, o corpo de Jesus é sepultado. Sobre a 15ª estação, é comum, durante a Quaresma, omitir-se a 15ª estação. A 15ª estação é Jesus ressuscita. Normalmente, durante a Quaresma, é comum e é de tradição se omitir e encerrar a Via Sacra na 14ª estação. Só se reza, então, a 15ª estação no sábado de Aleluia e após, então, o domingo de Páscoa, Isso é, então, uma questão de tradição. Bom, e como bem vivenciar ou bem rezar as 14 estações da Via Sacra? Segundo o manual indulgenciário da Igreja Católica, eles nos concede indulgência plenária para quem fizer este exercício de piedade da oração da Via Sacra. Porém, nós precisamos seguir 4 passos que esse manual indulgenciário nos indica para que assim a gente possa bem vivenciar este momento de oração da Via Sacra. O primeiro deles é que precisamos fazer este exercício da oração da Via Sacra diante das estações da Via Sacra que sejam legitimamente eretas ou erigidas. O segundo ponto requer 14 cruzes para então se erigir a Via Sacra e junto com essas cruzes que tenhamos imagens ou quadros para que lembrem os atos ou as estações da Via Sacra. O terceiro ponto é que nós precisamos fazer essas 14 leituras e orações
devotamente da paixão e morte do Senhor. E o quarto e último ponto, que se exige um movimento entre as estações. Quando não se há condições de todos os fiéis movimentarem ou caminharem ou andar de uma estação para outra, basta que apenas o dirigente se mova de uma estação para outra para que os fiéis possam acompanhar. Mas exige-se então um movimento para bem vivenciar a Via Sacra. Bom, meus irmãos, este é um pouquinho da história e de como melhor nós vivenciarmos então este exercício de piedade da oração da Via Sacra, onde nós olhamos para o caminho do Calvário de Jesus. Compartilhe este vídeo, curta o nosso canal, envie para vossos amigos, vossos congregados marianos, vossos grupos e fique com a gente aqui no canal Mais Que Amigos Marianos e em breve nós estaremos com mais formações. Salve Maria!